Olá, bom dia! Sábado, 7h07 da manhã, 6 de janeiro de 2024, 7h07. Vamos falar sobre endomarketing e comunicação interna. Quero ver aí se você estamos transmitindo hoje pelo LinkedIn também ao vivo. Quero saber aí se você aplica essas diferenças, sabe quais são essas diferenças, tira usufruto dessas diferenças, endomarketing e comunicação interna. Deixa eu adicionar aqui, fixar o tema enquanto o pessoal entra. Bom dia, é o óbvio, né? O óbvio que as gigantes fazem, que as grandes empresas fazem, que você aí pode fazer e deve fazer dentro do seu negócio. Independente do tamanho que você seja, você tem fornecedores e você tem aí uma série de processos que tem que considerar o que já é validado no mercado, né? Para você não perder time, para você poder ter rendimento, poder ter uma gestão com muita eficácia, né? E resultados. Então é para isso que a gente está aqui, te dizendo o óbvio que as gigantes fazem, mas que passa batido para nós, que muitas vezes temos várias gestões, temos muitos processos, muitas tarefas, né? Somos multiusos daqui a pouco dentro do nosso negócio. E aí a gente vai deixando passar batido algumas questões que são básicas do marketing. E eu me lembro que lá atrás, né, quando a gente começou os trabalhos de assessoria de imprensa em 2004, era muito comum naquela época as empresas que nós atendíamos na WH Comunicação nos contratarem para montar newsletters, jornais impressos para distribuir entre as empresas, né? Com o tempo isso foi se modificando, essa necessidade, e tinha muita gente que dava muito valor e muita gente que não dava valor, e a produção era intensa, e por vezes o investimento às vezes o pessoal não sabia se era válido ou não. Então pode ser esse seu mindset aí que tá me assistindo, até que ponto vale a pena, né? A gente fazer uma diagramação de um boletim interno, ou mandar uma newsletter, né? Montar um material de integração entre equipes, o que é comunicação interna, o que é endomarketing, né? Onde que junta tudo isso, como que se separa tudo isso, como que eu ganho retorno e resultado sobre tudo isso. Então essas questões que a gente tá trabalhando aqui hoje, tá? As diferenças entre endomarketing e comunicação interna. Amanhã eu vou te mostrar as tendências da comunicação interna para 2024, tá? Para você ficar afiado e não errar nos seus processos. Mas primeiro você tem que entender os benefícios desse trabalho, os benefícios dessa estratégia, dessa construção. Então é por isso que a gente tá aqui hoje, tá? Vamos lá. Olha só, o que você entende por endomarketing e comunicação interna? Comunicação interna, tá? A teoria da comunicação diz que a comunicação só acontece quando eu tenho um objetivo de mensagem. Então eu tenho um receptor que envia uma mensagem, para isso ele escolhe canais, para transmitir essa mensagem ele utiliza dados, que pode ser voz, pode ser escrita, enfim. Lá na ponta tem um receptor. Quando acontece essa jornada, esse processo de eu estruturar uma mensagem, ter um receptor que vai enviar essa mensagem através de dados, através de canais e chegar no receptor, eu tenho uma informação sendo levada, tá? Uma informação. Quando lá na ponta o receptor interage comigo, ele retorna, ele dá um feedback, né? Ele dá um aceite, ou ele faz uma contribuição. Aí quando acontece esse retorno, é onde acontece de fato, existe de fato a comunicação, tá? E a comunicação assertiva, a comunicação eficaz é aquela que cumpre o objetivo principal da mensagem. Então, se eu tenho, por exemplo, um time de colaboradores que está insatisfeito com alguma questão da empresa, eu tenho um objetivo, melhorar a satisfação dos meus colaboradores internos. Tá, legal, tem um objetivo. Que tipo de mensagem, como é que eu vou construir, que canais eu vou utilizar, que dados eu vou utilizar, vou enviar essa comunicação. Se o resultado disso for positivo, se a comunicação foi clara, se ela cumpriu o seu objetivo, se ela teve uma eficácia, ela foi uma comunicação assertiva. Às vezes, acontece ruídos nesse processo e a comunicação não é assertiva. Ou seja, o emissor lá, ele tem uma ideia de envio de mensagem e o receptor entende de outra forma, tipo telefone sem fio. Ou às vezes vai passando essa comunicação por vários setores e também acontece uma comunicação sem fio, um ruído, não se cumpre o objetivo. E isso não é legal. Então, existem muitas técnicas, isso parece bobo, tá, gente? Mas na prática não é. Ontem eu tava falando, na transmissão de ontem, que a gente tava falando entre a diferença entre on-channels e multi-channels, né? E a gente tava falando o quanto que a comunicação ela é importante nos processos operacionais,
porque a gente chegou a comentar, né, sobre dados que eu trouxe, pesquisas, enfim, que só na área da tecnologia da informação, na área da TI, mais de 50% dos projetos são abandonados ou vão à falência, não se cumpre, por falta de comunicação. Eu duvido que você que está me assistindo nunca iniciou uma parceria, um projeto de parceria onde não vingou, porque não tinha lucratividade, alguma coisa prática em termos financeiros, uma remuneração financeira, mas tinha outros tipos de remuneração, mas se perdeu, se esvaziou. Por quê? Por causa de um processo de comunicação que não vingou. Sempre é a comunicação. Toda essa dinâmica da eficiência dos processos internos, da cultura organizacional, tudo que não está dando certo numa empresa são falhas de comunicação. Se você não estimula um cliente lá na ponta, é falta de treinamento, falha de comunicação. Então, sempre a comunicação é como se fosse o oxigênio da organização, porque ela está permeando todos os setores. Então, imagina você tem aí seu corpinho, né? Seu corpo, vocês têm todos os teus órgãos aí, e eles têm que estar, você não pensa que eles têm que estarem hidrogenados, né? Você não fica pensando, eu vou respirar porque eu preciso oxigenar o meu fígado, o meu coração, mas naturalmente isso acontece. Então, o ar, ele entra, ele se dissemina por todos os seus órgãos, né? E numa corporação é similar, para não dizer igual, né? Então, tu tem todos os departamentos que funcionam como uma engrenagem dentro do processo, dentro da cultura organizacional, e tu tem o azeitamento, tu tem o que leva oxigênio, que faz da vida para todos esses departamentos funcionarem, que é a comunicação. A comunicação, ela se faz, por isso que processos são tão importantes, né? Onde tem processos mapeados e desenhados, você tem aí já uma comunicação pré-determinada, pré-configurada. Aqui eu começo, aqui eu termino, tá claro, tem limites, né? Então você tem regras. Então comunicação, ele fala sobre regras, comunicação interna fala sobre posicionamento, comunicação interna fala sobre organização, comunicação interna fala sobre identificar o que é cada setor, o que faz. Então a identidade, ela mostra a identidade e a responsabilidade de cada pessoa. Então tudo isso num conjunto é o que muda o jogo de uma empresa. É o que faz uma empresa ganhar muita fatia de mercado ou se atrasar muito em relação ao mercado. Então, quando a gente fala em comunicação corporativa, a gente não está pensando só na relação da empresa com o cliente final, mas também, sobretudo, tão importante quanto, é essa relação com o cliente interno. Com o cliente interno, que são os colaboradores, são os funcionários, são os parceiros, são os stakeholders, são os investidores. Como é que você comunica o resultado, a lucratividade de uma empresa? Como é que você comunica os bônus que o seu colaborador tem? Como é que você comunica alguma mudança de gestão que aconteceu, alguma meta de gestão que aconteceu? Então é muito comum as empresas terem ali audácia, metas, plano de negócio, enfim, muito ok no nível geral, né, em termos de estratégia, mas fica ali na seara do universo da diretoria, dos gestores, dos CEOs, no máximo chega na liderança, mas não chega lá na ponta. Então, por vezes, o funcionário vai trabalhar extremamente desestimulado porque ele não sabe qual é a importância dele dentro de um processo. E isso, quando é resolvido, muda todo o jogo. Faz a diferença no jogo, muda todo o resultado de uma empresa. Então, é extremamente importante essa consciência sobre as estratégias de ramp-up de uma empresa utilizando apenas a comunicação interna, sem falar em outros quesitos de processos, enfim, né? Mas se a empresa em 2024, ela olhar para isso, sentar cuidar disso, eu vou ter um gestor, bom dia, eu vou ter um gestor que vai cuidar da comunicação interna, eu vou ter um gestor que vai cuidar do meu endomarketing, ou não gestor, mas eu vou fazer isso, eu vou dar atenção, eu vou dar carinho para isso, eu não tenho dúvidas de que a sua empresa, ela escalona por conta de tudo isso que eu te falei, que eu já te comprovei aqui através de dados, né? Mas então, bem, Aline, o que difere então endomarketing e comunicação interna? Deixa eu entender que universo é esse, já entendi os benefícios, legal. Antes de a gente entrar na diferença, deixa eu te dizer as dores, tá? Olha só, eu já falei um pouco das dores aqui agora, né? Já fiz uma introdução bem bacana aqui. Mas é muito comum as empresas que não trabalham com estratégia de comunicação interna ter o quê? Atraso de entrega.
né? Básico, atraso de entrega, não conhecimento do processo, procrastinação, né? As pessoas vão trabalhar deslocadas, elas não sabem onde elas estão, ruídos entre a equipe, fofocas internas é o que mais acontece, tá? Conflitos entre as pessoas que trabalham, um querendo puxar o tapete do outro, todas essas coisas aí, tá? Estão relacionadas com a ineficiência de uma comunicação interna, de uma boa comunicação interna. Tudo isso está relacionado com ineficiência de uma boa comunicação interna. Comunicação interna tem muito a ver com marketing, endomarketing, porque trata das ferramentas, o sistema mesmo de comunicação, né? Então, de novo, você tem uma mensagem, um objetivo de mensagem, para isso acontecer, você tem que ter um mensageiro, né? Aí você tem que escolher dados, voz, e-mail, texto, aliás, né? Vídeo, enfim. Você tem que ter os canais, você tem que ter um receptor. E de preferência que haja um feedback para a comunicação ser completa e assertiva com entendimento claro. Legal. Então esse processo da teoria da comunicação, ele permeia não só nos objetivos, ele é utilizado não só nos objetivos de marketing, mas nos objetivos de uma comunicação eficaz com o seu cliente ou com o seu negócio, ou com o seu público interno, né? Eu quero dizer. Então, mas bem, dito isso, o que difere um e outro, tá? A comunicação interna, ela é extremamente importante para que a empresa, ela é focada na empresa, tá? A empresa, ela tem compromisso, ela tem responsabilidades informacionais que ela tem que passar para o colaborador, tá? Já o endomarketing, ele usa a mesma dinâmica, a mesma lógica do marketing, tá? Que é o quê? O objetivo do endomarketing é posicionar a empresa para seu público interno com no caso, quando a gente faz marketing para o mercado externo, a gente quer venda, geralmente, né? Venda e posicionamento de marca. Para o mercado interno, nós também queremos posicionamento de marca, também queremos a satisfação do nosso colaborador interno, a felicidade dele no relacionamento com a nossa empresa. A gente quer que ele se torne fã da nossa empresa, trabalhe com muita gana, né? Mas a gente também quer, no lugar de vendas, o que a gente quer? Otimização de tempo, otimização de resultados, eficiência. Então, que está relacionado lá na ponta com qualidade de entrega para o cliente, que está relacionado com retorno financeiro, sim, com margem de lucro. Então, existem objetivos finais diferentes, mas as estratégias que a gente usa no endomarketing se utiliza das ferramentas da comunicação interna, mas para fins de marketing, fins comerciais, tá? Então, uma coisa é a comunicação interna, onde eu tenho um objetivo de passar a informação para o meu colaborador interno, e outra coisa é o endomarketing, onde eu crio campanhas de relacionamento com o meu cliente interno, no caso, para poder ter um ganho com isso, que seja a satisfação do meu colaborador, né? Que vai resultar em uma série de coisas. Então, a Ligue dá certo isso muito. Por isso, só que assim, você tem que medir, né? Você tem que ter objetivos claros. Porque o que acontece nas empresas que me perguntam, que chegam para nós ali na consultoria e falam assim, a gente sente falta de um trabalho de endomarketing, a gente sente falta de um trabalho de comunicação interna, mas a gente não sabe como começar, nem como fazer, nem se dá certo, porque já testamos e não deu resultado. Então a gente tinha um boletim informativo lá que... hoje a gente tinha um mural que falava ali os aniversários, as datas comemorativas dos colaboradores, mas não passava disso, e aí isso se perdeu, porque às vezes atualizava, às vezes não atualizava. Legal, é a mesma situação, é o mesmo cenário das empresas que param na nossa frente e falam assim, eu tenho canal XYZ, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook e eu não faço venda. É a mesma coisa, tá? Por quê? Porque só abrir canais de relacionamento, seja com o teu público externo ou seja com o teu público interno, não resolve a tua dor e a tua necessidade, tá? Estratégica de ter resultados. Para ter resultados, você não tem que ter a intenção apenas de fazer barulho ou ter uma vitrine. Para ter resultado, você tem que ter estratégia. Então, você tem que pensar a tua comunicação interna ou o teu endomarketing como se fosse campanhas. Eu tenho um objetivo claro, eu tenho algo que envolve a mensagem desse objetivo, que eu chamo de campanha, eu tenho uma emissão dessa mensagem e eu tenho, de preferência, uma call to action, uma chamada para ação. Então, ainda que seja uma comunicação interna, onde eu estou mandando um depoimento, um informativo, apenas isso, tá? Eu estou criando uma resposta em nível do meu colaborador, né? Em nível de entendimento, seja pelo menos, ok, entendi, ok, recebi, ok, tô ciente, que seja no mínimo isso, né? Então eu preciso ter uma meta em cima dessa minha campanha, seja ela de comunicação interna ou de endomarketing, tá? Para que eu possa depois gerir esses dados, perceber o que deu certo e o que não deu, né? Então eu preciso colocar estratégias na minha comunicação, eu preciso utilizar os recursos da comunicação assertiva para captar mais
mais qualidade, né? Mais proatividade na minha equipe, enfim, para ter mais benefícios em relação a tudo que eu executo no meu dia a dia, com o meu time, né? Então, a comunicação, ela é a ferramenta, eu diria que uma das principais, sou suspeita para falar porque eu trabalho com isso, né? Mas eu digo que ela é uma das ferramentas principais, se não a principal, para você resgatar, para você moldar o clima e a cultura organizacional do seu negócio. Então, uma empresa, ela pode ser muito lucrativa, ela pode ter funcionários, colaboradores muito engajados, como ela pode ser muito lenta no processo de produção, ela pode ter muitas perdas, apenas dependendo de como que ela se comunica com o seu público interno. A forma como ela comunica com o seu público interno, seja através de uma comunicação interna informacional, seja através de campanhas de endomarketing, que a gente já vai aprofundar um pouquinho nesses quesitos, nessas questões, nessa diferenciação, vamos dizer, né? Dependendo de como você se posiciona, você se torna uma empresa legal de trabalhar, a melhor do mundo, ou a pior de se trabalhar. Uma empresa ditatória, cheia de hierarquias, ou uma empresa inclusiva, né? Uma empresa colaborativa, uma empresa que traz seus clientes para o processo de produção, para tomada de decisões, é uma empresa onde há uma chefia e não há um líder. Então, uma empresa temida pelos seus colaboradores, ou uma empresa com ambiente extrovertido. O que vai moldar essa cultura, esse posicionamento, esse ambiente, esse status, justamente é a comunicação. Lembrando que quando a gente pensa em meios de comunicar, quando a gente pensa em dados, né? Eu falei ali voz, texto, mas a gente também tem os elementos visuais, né, gente? Então, às vezes, tu tá numa sala com uma equipe, a sala tá apertada, não tem uma poluição sonora, tudo isso interfere na comunicação, são ruídos de comunicação, né? Dependendo da cor da parede, você vai ativar, através da psicologia da comunicação, alguns estados emocionais na sua equipe que pode ser bom ou ruim para você, né? Se você, por exemplo, colocar vermelho na parede, você vai ativar a ansiedade da sua equipe. Se você coloca laranja, você vai ativar a criatividade. Se você coloca branco, você vai ativar a paz, é algo mais neutro, né? Então, existe uma série de contextualização que pode sim ser considerado pelo profissional que está trabalhando contigo na questão da sua comunicação interna e na questão do seu endomarketing, né? Quando eu falo de cores, todo esse penso estratégico, aí já é mais endomarketing, né? Já é mais ações voltadas para resultados internos de eficácia, de gestão, de produtividade, né? A comunicação interna ela é mais direta, mais reta, tá? Então, o que pontua, que tipo de texto, que tipo de mensagem eu vou passar na minha comunicação interna? Olha só. Geralmente, tá, eu vou usar e-mails, eu vou usar informativos, eu vou fazer treinamentos, eu vou usar a TV interna corporativa, eu vou usar quadro esses quadros de recados, né, que geralmente as empresas têm pendurados na parede, eu vou usar meu WhatsApp, eu vou usar o próprio Instagram da empresa. Muitas empresas usam o seu Instagram para fazer comunicados do RH, né, muitas empresas fazem isso. Independente se é certo ou errado, né? O Instagram, muitas empresas têm o seu Instagram organizado pelos departamentos de RH. E o que tem por trás dessas mensagens, tá? Os processos, né? Então fala de feedbacks, fala de processos, fala de cultura organizacional. Então são mensagens que falam da missão da empresa, da visão da empresa, das metas da empresa, dos objetivos da empresa. São orientações de rotina. Então, por exemplo, estamos com reforma do banheiro XYZ, né? São avisos de férias coletivas, por exemplo, avisos de aniversários, avisos sobre benefícios, né? Mas sobretudo, tá? Trata algumas tarefas, né? Então trata sobretudo da cultura organizacional, tá? Sobretudo a comunicação interna ela é utilizada para ancorar e firmar a cultura organizacional da empresa, tá? Toda empresa, toda casa, toda família tem que ter regras. Para funcionar, para ter muitas pessoas trocando insights, experiência dentro do ambiente, tem que ter regras, senão não funciona, tá?
para ter produtividade tem que ter regras, para ter cumprimento de prazo tem que ter regras, para ter proatividade tem que ter regras, sempre tem que ter regras, tá? Um ambiente com regras é um ambiente produtivo, um ambiente satisfatório. Eu poderia dizer até, se a gente for pensar no contexto da família, um ambiente até amoroso. E por que não na corporação também? Né? Então, onde há regras, as coisas, o que é dito não ofende depois. Então, onde há regras, a pessoa que está ali dentro, ela se adapta àquela regra, se ela quer ou não, ela pode sair. Né? Mas isso é sobre cultura organizacional. Então, é mais ou menos como você entrar num relacionamento, você conhece a pessoa e depois querer mudar a pessoa. Não, a pessoa é assim, você quer ou não estar ali. Né? Então, nessa questão do ambiente corporativo é a mesma coisa. Toda empresa, quando ela nasce com propósito, ela surge com propósito, né? E ela é criada por CPFs, por pessoas que têm ali algumas crenças, têm alguns valores, isso vai ser reverberado, isso vai vai ser reverberado para todo o processo da empresa na sequência, no futuro. E isso vai chegar nos funcionários. Então, você tem que entender de fato como é que funciona essa cultura organizacional para não ter um turnover muito grande dentro da empresa, né? Para que você não tenha uma frustração dos funcionários. Então, você tem que estar ciente do ambiente que você trabalha. E para isso, a empresa ela tem que comunicar de uma forma eficaz. Ah, Aline, mas a maioria das empresas nem tem cultura organizacional. A maioria das empresas nem sabe o que é isso, né? Sim, é verdade, tá? O que é um pecado. O que é um pecado, porque a comunicação, ela se perde. O fato de uma empresa não ter cultura organizacional, ela traz ruído para o processo de comunicação. Ou seja, cada um trabalha de um jeito, cada um faz do seu jeito, cada um ocupa seu espaço. É Deus por si, como é que é? Cada um por si, Deus por todos. É mais ou menos assim quando não existe uma cultura dentro da empresa. Pode acontecer de eu criar uma empresa, não pensar na cultura e depois a cultura se moldar, se formar? Pode, tá? Mas aí é a média geral, né? Então lembra aquela máxima, a gente é a média das 5 pessoas com que a gente anda, né? Então a empresa vai acabar se tornando a média do que é seus funcionários. Então ela vai deixar o fio conduzir, ela vai deixar Deus dará, sabe? Tipo assim, deixa a vida me levar, mais ou menos isso. O que é muito diferente de uma empresa que tem objetivos claros, que sabe onde quer chegar e que já organiza tudo isso. Em algum momento é importante você organizar, porque se você quer ter resultados objetivos e claros, e isso que é indicado por uma corporação, qualquer projeto, você tem que pensar nessas questões. Bom, para mim chegar em tal resultado, eu preciso pensar que persona eu preciso ter no meu time. Eu preciso pensar que tipo de pessoa eu preciso. Se eu preciso agora de uma pessoa mais extrovertida, mais técnica, mais influente, né? Com que tipo de personalidade, mais persuasiva, né? Ou não tanto. Então, dependendo do escopo, da sua necessidade, você vai identificar que tipo de pessoa você quer pro seu time, né? Isso tem a ver com a pessoa entender ou não a sua cultura, os seus valores. Então, imagina que você é uma empresa que tem um item de valor ali muito forte, ancorado na sustentabilidade. E aí você tem um colaborador que tá chegando, tá fumando, tá colocando cigarro no chão, na frente, ali no meio das plantinhas, sei lá né? Que desperdiça água, enfim, né? E não vai bater bem. Vai ter um ruído interno, vai ter um desconforto. Agora, quando isso tudo é muito claro, é dito, ó, aqui pode isso, aqui não pode. Aqui nessa empresa tem que ter uso de uniforme. Aqui nessa empresa não pode fumar só em tal área. Aqui nessa empresa você usa uma caneca de porcelana ou você pode, né? Quando você coloca regras, a pessoa que tá... Não existe ruídos, porque não fica aquele mimimi. Ai, olha o que o fulano fez, olha como ele fez. Não existe, né? Então é uma maturidade no negócio. Então todas essas questões de cultura organizacional, elas são extremamente importantes, elas passam através do quê? Da comunicação interna. Outra coisa que é muito importante, que faz as empresas perderem a eficácia nos seus processos e que é resolvido na comunicação interna, justamente é como funciona a empresa. Que nem eu disse, às vezes um colaborador não tem ideia do papel dele dentro do todo. Então, quando você diz, olha, fulano, teu papel é esse, se tu atrasa esse departamento tem que cumprir tais metas, assim, assado, porque aí depois disso vai para um outro departamento. Então, quando a pessoa entende o processo, como ela está dentro do processo, através da cultura organizacional, através dos processos desenhados, através da comunicação interna, tudo fica mais funcional. E onde fica mais funcional, fica mais lucrativo. A gente ganha tempo, a gente ganha qualidade de atendimento, a gente ganha qualidade dos produtos, qualidade dos serviços, a gente ganha satisfação de toda a equipe. Então, não tem nada mais produtivo para uma equipe do que ter os colaboradores engajados numa causa. É muito ruim quando você tem ali um colega que está aqui, ó, trabalhando, tem outro que tá de qualquer jeito, apaziguando, sabe? Sem produtividade, sem eficácia, o outro fica desmotivado.
Então, tudo isso tu pode resolver com a comunicação interna, essas questões, né? E o endomarketing? Bom, o endomarketing, então, ele, como eu disse, ele tem um objetivo que nem ele utiliza a comunicação interna, né? São campanhas, ou seja, você tem um objetivo, você tem uma mensagem, você tem um receptor, tudo isso, legal. Só que ele tem um objetivo mais comercial interno. O que seria um objetivo mais comercial? Acabei de inventar esse termo, tá? O que seria um objetivo mais comercial interno? Eu tenho uma meta, tá? Então, vamos supor assim, eu vou sortear ingressos para um teatro entre os departamentos, tá? Eu vou sortear ingressos de teatro em departamentos. Eu vou ou seja, eu vou fazer premiações, né? Para quê? Para quem cumprir algumas metas XYZ. Um exemplo. Então, eu vou estimular os meus colaboradores a se tornarem mais proativos e a se tornarem mais eficientes através de campanhas de comunicação interna, né? Só que aí eu tenho uma dinâmica junto, eu tenho um atrativo junto. Eu vou usar os mesmos gatilhos que eu uso de marketing. Numa comunicação interna, talvez eu não precise usar tanto gatilhos mentais, essas coisas, porque eu só quero passar informação. Eu só quero ser eficaz na minha comunicação. Eu só quero que a minha comunicação tenha um objetivo e que as pessoas entendam de uma forma eficiente e respondam, sim, pelo menos com sim, eu li, tô ciente. Agora, o endomarketing, a resposta do colaborador, ela é mais ousada. A resposta que eu quero de volta é uma gestão de tempo maior, é uma lucratividade maior. Então, eu preciso ter alguns gatilhos emocionais, tá? Que o marketing tradicional, que eu trabalho com o público externo, é muito eficiente nisso. Porque a gente tem que chamar, como existe um trabalho muito grande de chamar a atenção do nosso público externo, eu tenho que utilizar esses mesmos gatilhos para chamar a atenção do meu público interno. Então, imagina você que eu quero fazer uma campanha de economia de água, redução de água, de economia de água dentro da minha empresa, né? Então, eu posso fazer isso ou de uma forma ou através de um comunicado interno, comunicação interna, pessoal, queridos colaboradores, enfim, né? Estamos numa campanha de economia de água, isso tem a ver com a nossa cultura de sustentabilidade, então, por favor, quando você for no banheiro, use a descarga com moderação, apague a luz, qualquer coisa, tá? Então, eu posso fazer um comunicado simples, assim, isso é comunicação interna, legal? Agora, se eu quiser botar metas de economia de água, de verdade, eu preciso reduzir 20%, a minha conta de água. Eu vou ter que ser mais agressivo, tá? Vê se faz sentido, eu preciso ser mais agressivo. Eu não posso só comunicar, eu não posso só fazer uma comunicação interna, eu tenho que fazer uma ação de marketing, ou seja, marketing interno, ou seja, endomarketing. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma campanha em volta desse comunicado. O comunicado é o mesmo, a mensagem é a mesma, só que eu vou ter que embutir gatilhos mentais, eu vou ter que embutir talvez até uma premiação, né? Ou talvez até uma punição, dependendo da empresa, né? O que eu não sou muito a favor, mas muitas empresas utilizam isso, né? Então, eu vou ter aí uma ação, tá? Em volta da mensagem, eu vou ter um endomarketing, porque eu tenho um objetivo comercial interno, vamos dizer assim, tá? Então, essa basicamente é a grande diferença entre comunicação interna e endomarketing. Na comunicação interna, eu emito uma mensagem clara, objetiva, eu tenho um objetivo, onde eu fortaleço a cultura organizacional do meu negócio, eu fortaleço os comunicados, né? Por exemplo, geralmente ela começa com RH, tá? Ou então com as metas dos CEOs, dos gestores, dos líderes, né? Então, eu preciso passar um comunicado para a massa, para quem trabalha comigo, para os departamentos, comunicação interna. Agora, eu preciso de um resultado mais eficaz em relação à produtividade, em relação à gestão do tempo, em relação à qualidade de serviços. Eu tenho metas. Então, eu posso embutir gatilhos emocionais nessas campanhas, eu posso embutir promoções, eu posso pensar em campanhas estratégicas que estão mais relacionadas ao que o marketing tradicional já faz com o seu público externo. E eu posso aplicar isso de uma forma interna também. Aline, boletins informacionais funcionam? Sim, funcionam, mas como eu disse, sempre tem que ter estratégia, porque senão é só mais um barulho, né? E acaba e se você não tem a mensuração de se dá certo ou não, pior ainda, porque aí fica no nível do empírico. É o mesmo discurso, como eu disse, daquelas empresas que abrem Instagram, abrem Face e chegam para nós e dizem assim, não tô tendo resultado. Não tá tendo resultado porque tu não tá tendo estratégia nem medição, né? Então, é só sobre isso. Então, isso acontece tanto com o relacionamento com o público externo, quanto com o relacionamento com o público interno, tá? Aline, o que eu preciso fazer para montar uma comunicação interna ou uma campanha de endomarketing, tá? Primeiro ponto, o objetivo claro. Eu sempre tenho que ter um objetivo na minha mensagem, tá?
Se eu monto um boletim, é bom que eu tenha um objetivo com esse boletim e é bom que eu tenha um objetivo com a mensagem que eu escolhi para compor esse boletim. Então, se é um boletim com 10 mensagens, com 10 editorias, vamos dizer assim, cada uma tem que ter um objetivo. Então, o objetivo de um boletim pode ser reforçar a cultura organizacional que as pessoas se perdem, ganhar a satisfação do colaborador, ter o colaborador mais engajado, ter o colaborador mais feliz. Bem, como é que eu faço isso? Como é que eu meço isso? Isso é extremamente importante, né? Então, eu vou ter um boletim onde a primeira página eu vou pegar um colaborador de destaque do mês, por exemplo, né? Eu vou fazer uma campanha todos os meses com os colaboradores para eles se engajarem na empresa. Então, o que eu vou botar ali dentro vai de acordo com a cultura que eu quero passar. Mas depois eu tenho que medir isso, né? Então, essas estratégias, elas acontecem, elas são importantes, elas trazem resultados, mas elas têm que ser pensadas. Elas se pagam muito, 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 né? Não existe uma empresa que não fature muito com pessoas, CPFs engajados na causa, né? Por isso que eu digo sempre, lidera mercado, lidera vendas, né? Vamos pensar no mercado externo. Lidera vendas quem serve seu público. Internamente, lidera movimento interno, né? As empresas que têm um time engajado, né? Ou seja, as empresas que servem internamente também o seu público. A analogia é a mesma. Então, se eu quero o resultado de produtividade do meu colaborador, eu tenho que servir meu colaborador. Servir como? Incluindo ele para dentro dos processos. Como que eu faço isso? Através de campanhas internas e através do marketing. Então, o primeiro ponto, eu sempre tenho que ter um objetivo, sempre. Seja com alguma notícia específica ou seja com uma ação estratégica de newsletter, né, de quadro de colaborador. Não adianta eu botar um quadro na parede, na entrada, na recepção do meu negócio, que é um quadro oficial de informativos com os colaboradores, mas aquele quadro é sempre vazio ou nunca é atualizado, né? Então eu tenho que educar o meu público interno sobre onde ele acha as informações. Se eu tenho uma empresa que toda segunda-feira atualiza o quadro com coisas legais da semana, né, que seja o jogo da equipe, né, o jogo de futebol no final de tal, quem ganhou, qualquer coisa, tá? Que para mim seja importante, mas que traga o entusiasmo das pessoas que trabalham comigo. Ali, com o tempo, os funcionários, enfim, eles vão entender que ali é o lugar de se atualizarem sobre determinados assuntos. Eles vão ser educados para isso, eles vão buscar isso. Então, e a mesma coisa vale para o mercado externo. Quando você se compromete, por exemplo, a abrir transmissões, abrir lives, fazer palestras, você faz com periodicidade e constância, que é o que a gente diz que muda toda... Isso é o segredo de um marketing funcionar. Quando eu tenho periodicidade e constância na minha comunicação, tu educa teu mercado e ele se sente seguro que ali ele vai encontrar determinadas informações que ele precisa do dia, da tua empresa, né? Então, essa analogia é mesmo, esse conceito é mesmo. Eu tenho que ter comprometimento com as minhas estratégias, eu tenho que performar nelas, eu tenho que medir elas, mas primeiro ponto, eu tenho que ter objetivo. Então, o primeiro ponto é ter objetivo. O segundo ponto, gente, é alinhamento com os líderes, tá? Não adianta eu ter uma cultura organizacional clara lá nos CEOs, na diretoria, enfim, eu quero passar isso a todo custo para os colaboradores, mas eu não estou bem alinhado com os líderes. Porque no dia a dia, os líderes são eles que estimulam os colaboradores, são eles os próprios fiscais, né, desses colaboradores. Eles que têm a responsabilidade de engajar os colaboradores nas metas, nas estratégias, na missão da empresa, na visão da empresa, nos processos da empresa. Eles que têm a missão de tornarem o ambiente agradável para trabalho. Eles que têm a missão de trabalhar a questão da CNV, que é da comunicação não violenta, né, entre as equipes. Isso é extremamente importante. Eu vou fazer uma transmissão 1 hora só sobre CNV, né? Então, são os líderes eles têm que estar cientes de tudo. Se você tem uma campanha de endomarketing onde você vai premiar uma gincana, qualquer coisa, sua equipe, você tem que ter não só a consciência dos líderes, mas o engajamento dos líderes para que aquilo performe, para que aquilo aconteça de fato, para que não caia no esquecimento. Então é muito frustrante, e eu já trabalhei muito com empresas nessa área de endomarketing, quando o pessoal do RH junto com o marketing monta uma super estratégia de relacionamento interno, de comunicação interna e até de endomarketing, e aquilo não sai para nada. Por que não sai para nada? Porque os líderes, eles não compraram a ideia. Se eles não compraram, por que eles não compraram a ideia? Isso é muito comum. Porque eles estão sempre correndo atrás do rabo, eles estão sempre apagando incêndio, tentando cumprir metas, tentando cumprir prazos, né?
Então, quando eles têm uma equipe meio desfalcada ali, as coisas não estão, a engrenagem não está funcionando muito bem, isso aí não é importante, isso aí é flu-flu, isso aí é filosofia, isso aí é, sabe, é coisa dos golfinhos aqui da empresa, né? Você já não viu isso onde você trabalha, por onde você já passou? Então, aí perde força, perde energia e as empresas acabam dando sequência. Até porque tem profissionais envolvidos, gera custo para a empresa. Onde a custo tem que ter resultado, né? Então, a tendência é as empresas deixarem de fazer ou não fazerem. Por quê? Porque não tem esse engajamento de alinhamento da liderança. Agora, quando você tem um objetivo claro, você senta com o líder e fala, líder, qual é o teu objetivo? Imagina que você tem um departamento interno de comunicação, ou um próprio RH, né? Ou o próprio alinhamento estratégico do seu marketing junto com os CEOs, diretores da empresa, vocês sentam e falam, aí chega um problema, né? Um problema para a mesa que é o seguinte, a equipe tal está desmotivada, o departamento tal não está faturando, o produto tal não está vendendo tanto. Bom, existem várias questões aí envolvidas na questão do marketing que pode solucionar isso aí, mas uma delas com certeza é a comunicação interna. Então, então você vai ter ali, vamos fazer uma estratégia de comunicação interna para melhorar isso aí, tá? Pode ser uma das soluções, né, desse problema. Então você tem um objetivo. E aí você vai sentar com o líder e dizer, olha, nós temos um problema, nós vamos utilizar a comunicação interna, o endomarketing para solucionar esse problema, tá junto, né? O que a gente vai fazer, qual é o comprometimento que a gente vai ter, quais são os dados, quais são as métricas que nós vamos adotar para saber se deu certo ou não. Como é que a gente vai remunerar aquela equipe, no caso de uma ação de endomarketing, para a equipe se engajar, né? Como é que a gente vai dar o feedback? Então é legal também que toda essa comunicação, toda essa estrutura de campanha esteja relacionada com o objetivo, alinhamento com os líderes, mas também feedback para os envolvidos, né? Para eles não acharem que ficou no limbo, né? E não cair no esquecimento. E na próxima vez que eu criar uma campanha, as pessoas já não entenderem, isso é balela. Isso é só mais uma campanha, né? Então, para não cair em descrédito. Então, você tem que ter um objetivo, um alinhamento de líderes, tá? Você tem que definir seus canais. Nós vamos fazer essa comunicação através da plataforma interna de comunicação, né? Da intranet, através de e-mail, através do WhatsApp, ou através de todos esses recursos. Então, vamos reforçar num evento de bom dia, XYZ. Então, eu vou estruturar os canais, né? Depois, eu vou montar a mensagem de uma forma muito clara, sempre calcada nas questões da CNV, da comunicação não violenta, sempre calcada na questão do engajamento do seu time, né? O quanto que seu time ali contribui, né? Sempre reforçar as coisas boas daquele objetivo, né? Não impondo, né? Essa tendência para 2024, essa tendência, na verdade, para toda a administração moderna, né? A questão das equipes integrativas, colaborativas e humanas, não chefia, mas sim liderança, né? E por fim, o que eu sugiro, o que eu indico é tecnologia para medir os resultados, né? Essa questão da tecnologia a gente usa no marketing tradicional com o público externo, tudo é medido, tudo que a gente faz hoje, um bom marketing, um marketing profissional mesmo, ele mede tudo que faz. Então, toda a campanha é medida. Se teve ranqueamento ali no site, quanto que teve de ranqueamento, se teve performance em termos de compartilhamento, se teve performance de venda. Então tem os custos, né? O CAC que a gente chama, custo por aquisição, custo por impressão, custo por conversão. Então no marketing tradicional a gente mede tudo isso. Por que uma comunicação interna ou numa campanha de endomarketing eu não vou medir isso também, né? Se eu meço isso, eu começo a profissionalizar esse setor e eu começo a ter mais um setor, mais uma área de investimento para minha empresa. Então, olha os múltiplos ganhos que eu tenho quando eu faço um bom trabalho de comunicação interna do marketing. Lembrando que a comunicação interna sempre vai acontecer dentro do seu negócio. Mesmo que você não organize, mesmo que você não estruture, se você não coloca energia estratégica para olhar para isso, ela vai acontecer de qualquer jeito. Mas aí, como eu disse, ela vai se moldar de acordo com a média que é a sua equipe. Então, você vai ter que ter sorte para que seus colaboradores sejam pessoas do bem, porque senão você está perdido, entendeu? Então, a comunicação interna ela sempre vai acontecer, tá? Agora, o engajamento da equipe para a questão da qualidade, da proatividade, vai acontecer com ações de endomarketing. Mas a comunicação interna, a cultura da sua empresa, ela sempre vai acontecer, nem que seja nos bastidores, nem que seja lá na hora do almoço dos seus funcionários e as pessoas falando bem mal dos chefes ou bem, né? Então, vai acontecer. Só que quando você bota uma direção, quando você coloca uma energia, quando você minimiza riscos, quando você faz processos de gestão de risco dentro da sua comunicação, uma série de questões aí que mostrem o teu comprometimento com o colaborador, a coisa muda de figura.
né? E aí, esse colaborador, ele não só vai ficar feliz em trabalhar contigo, como ele vai falar bem de ti, vai falar bem do teu negócio, né? Então, essas questões, por exemplo, de botar lixo no lugar certo, ser sustentável, tudo isso você pode comunicar através de um comunicado interno, simples, tá? Que trata da cultura da organização, que trata das regras, das normas, enfim, como você pode comunicar com ações de endomarketing, que envolve gatilhos mentais, envolve premiação, envolve benefícios, né? Envolve, vamos pensar, imagina, você vai fazer uma campanha lá para reduzir o consumo de luz, por exemplo, a pessoa sair da sala tem que desligar a luz, né? Você pode fazer uma palestra sobre isso, o pessoal faz muito isso, por exemplo, nos meses de outubro, né? E novembro, que são meses que falam de câncer, então as pessoas vão lá, chamam palestrantes para dentro da empresa, para ter consciência. Isso é ação de endomarketing, porque não é só um comunicado reto interno, né? Ou seja, onde você quer se sensibilizar, onde você tem uma necessidade maior de sensibilizar o seu público interno, você tem que pensar em uma ação mais robusta, que aí a gente chama de endomarketing, que utiliza os gatilhos do marketing, tá? Então, basicamente, a diferenciação é essa, tá? Comunicação interna, pra gente finalizar e resumir, para eu já deixar você com vários insights. Comunicação interna, informação, endomarketing, interação e integração, tá? Então, o meu objetivo com o endomarketing é eu engajar o meu público com a minha empresa. É eu fazer meu público interno, meu cliente interno, que é meu funcionário, meu colaborador, conversar com a empresa, tá? Então, ele tem esse objetivo de trazer o público para dentro da empresa. Fazer o cliente interno conversar com a empresa, interagir com a empresa, ter experiências positivas com a empresa, né? Ter resultados, dar resultados para a empresa. Então, todo esse volume de tudo que envolve interação, satisfação, experiência e conversão de resultados internos tem a ver com campanhas de marketing. Utiliza os mesmos gatilhos do marketing externo, mas aqui interno. O mesmo. Comunicação interna é informação. Eu preciso passar informação. Eu tenho um objetivo aqui, eu preciso passar tal informação. Então eu vou usar a comunicação interna. Eu não preciso tanto sensibilizar meu público, mas eu preciso informar ele. Ele precisa estar consciente de tudo que acontece dentro da empresa, para que a empresa possa, não vou dizer cobrar resultados, mas ser clara e transparente sobre o seu método de trabalho, sobre quem ela é, né? E também fazer o colaborador se sentir pertencente a esse negócio. Então ela é mais profissional, ela é mais reta, tem diferença, né? Imagina você num jornal, se você abre um jornal, uma revista, você tem lá a coluna opinativa, você tem a coluna de informação, você tem a coluna de entretenimento, entende? Então, você tem objetivos diferentes, tá? Então, esses são os objetivos, tanto a comunicação interna quanto o endomarketing, eles trabalham as ferramentas da teoria da comunicação, mas ele tem o objetivo mais de ativar gatilhos emocionais, né? Bom dia, Ana. Um tem mais objetivo de ativar gatilhos emocionais para me cumprir um propósito de que o cliente participe da empresa, o cliente interno participe da empresa, colabore com a empresa, troque experiência com a empresa e seja satisfeito com a empresa. E o outro, que é a comunicação interna, isso é endomarketing. Eu uso gatilhos mentais, eu uso campanhas igual como uso com o público externo, só que agora com o público interno, porque eu quero meus funcionários motivados, eu quero meus funcionários entregando mais resultado, eu quero meus funcionários mais comprometidos, mais alegres, eu quero eles conversando comigo, eu quero eles falando bem de mim. Isso é comunicação interna, isso é endomarketing, tá? Agora, a comunicação interna é reto. A comunicação interna eu vou informar. Eu preciso ser transparente em quem eu sou, o que eu faço, como funcionam os processos, quais são os benefícios do meu colaborador. Então, em alguns momentos eu preciso utilizar um tipo de informação, outros momentos eu preciso utilizar outro tipo de informação, e em alguns momentos eu utilizo os dois tipos de informação. Então, como eu digo, se você ali tem uma necessidade de reduzir, economizar o uso de lápis de caneta na sua empresa, sei lá, você tem setor de compra e chegou, cara, o pessoal, eu compro caneta, eu distribuo caneta todos os dias, as pessoas não cuidam das canetas, isso tá virando um problema, tá enchendo o saco, né? Olha só, o problema é simples, eu tenho um objetivo, lembra que eu falei das etapas, né? Eu tenho um objetivo. Segunda etapa, né? Recapitulando aqui, eu tenho que alinhar isso com meus líderes. Ó, tá acontecendo isso, a gente tem que resolver esse problema, tá junto? Eu preciso disso, legal, porque meu orçamento tá estourando aqui desnecessariamente, legal, né? Eu vou selecionar os canais. Aqui nos canais, eu posso só fazer um comunicado, ó,
estamos tendo desperdício com caneta, isso fere a visão da empresa, os valores da empresa de sustentabilidade, isso prejudica, né? Então você pode fazer um discurso ali e mandar pedir a colaboração, né, das pessoas e fazer através de um comunicado interno. Ou você pode fazer uma campanha, né? Você pode fazer uma campanha, traga sua caneta de casa, enfeite sua caneta, personalize ela. Você pode fazer uma brincadeira com seus colaboradores, né, da caneta mais personalizada, mais bonita, né, para as pessoas saberem de quem que é as canetas e não perderem. Então você pode fazer algo a mais. Esse algo a mais para interagir com o teu mercado, para poder ter resultados práticos, que eu digo comerciais internos, isso já é no marketing, já utiliza gatilhos mais avançados de marketing, de comunicação, mas tudo é comunicação, tá, gente? Vê se faz sentido essa diferenciação aí para você, porque o objetivo é você entender todo o potencial que você tem aí utilizando os mecanismos do marketing, da comunicação, para potencializar resultados, né? E aqui, o potencializar resultados não é só sobre eu captar cliente no mercado e atender bem. Potencializar resultados também é você cuidar internamente do seu negócio, porque são as pessoas que trabalham contigo que fazem toda a diferença no jogo. Toda a diferença, toda a diferença. As empresas, elas têm muito sucesso com equipes engajadas ou elas vão à falência com equipes desengajadas. Como eu disse, né? Eu disse ontem, vou repetir hoje, já repeti no início da transmissão, vou repetir de novo. Né? Mais de 50% dos projetos da área de TI, eles simplesmente falham, não acontecem por problema de comunicação interna. Né? Ontem eu falei, ó, a comunicação interna, quando ela é eficaz, ela potencializa 47% a receita dos acionistas, quando ela é bem eficaz, quando ela é bem gerida, né? Aumenta a lucratividade, aumenta vendas, aumenta a proatividade, reduz acidente de trabalho, aumenta a taxa, reduz a taxa de distração, né? E aumenta a qualidade dos processos. Isso eu estava falando na transmissão, não foi de ontem, foi de ontem, quando eu falei sobre usar o Kanban, uma das metodologias para agilizar a comunicação interna, para melhorar a comunicação interna. Existem algumas técnicas, algumas ferramentas, né? Uma delas é o Kanban, né? E aí eu estava explicando isso numa transmissão e eu trouxe esses dados do mercado. Tem tantos outros dados que comprovam o quanto a comunicação interna, ela faz toda a diferença no seu negócio. Então cuida com carinho e atenção sobre isso para 2024, você performar muito, você ter muitos resultados. Tá? Então, pega lá mais, anota os insights dessa transição, coloca aí no seu escopo de tarefas, enfim, para assim que possível você continuar crescendo comigo todo dia um pouquinho e ter alta performance, tá, gente? Amanhã estou de novo, 7 e 7 da manhã. Você pode trazer suas dúvidas, seus comentários, enfim, com mais teorias, né? De como que as gigantes e os grandes pensam a comunicação, pensam o marketing, o óbvio, né? Que tem que ser dito aqui que eles já fazem. Para você liderar nas suas vendas, liderar na sua produção, né? Liderar o quê? Servir no mercado externo e servir no mercado interno também, tá? Isso é extremamente importante, tá? Não só porque eu falo, mas porque realmente é as tendências de todos os relatórios de marketing, tá, gente? Então, desejo um excelente final de semana. Amanhã, domingo, estarei aqui de novo, tá? Até mais!